Canal Filosofia Fácil por Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu sou o professor Patrick e vou trabalhar essas séries de aulas com vocês. Nós estamos na aula 11, deixa eu passar aqui, só um minutinho. Na aula 11, o tema é Filosofia na Grécia Antiga, né? É um retorno ali, é um resumo, é uma retomada ali de conteúdos muito importantes para o terceiro ano. Tá bom? Que é importante fazer uma retomada e uma revisão de conteúdos. Tá? Então, filosofia na Grécia Antiga. A passagem do mito ao logos. A filosofia nasceu quando os gregos começaram a questionar as explicações mitológicas sobre a origem do mundo, buscando causas naturais e lógicas, logos. Então, tudo se explicava através dos mitos. Vamos lá dar um exemplo. Como que surgiu a vida? Aí os gregos lá, os egípcios diziam, olha, o deus tal, a deusa tal, eles se casaram e eles tiveram um filho, esse filho fez gerar, criou o primeiro ser humano, e esse ser humano, ele era um homem, depois nasceu uma mulher. Aí também existem os mitos dentro do judaísmo, dentro, né, de outras religiões, de outras culturas, indígenas, africanas, europeias, entendeu? Mas tudo ali com uma linguagem espiritual, uma linguagem sobrenatural, uma linguagem que é a linguagem mitológica, né? Então, mas os filósofos falavam assim, não, a gente quer explicar a origem do mundo por meios lógicos, racionais. Em vez de atribuir os fenômenos aos caprichos dos deuses, os primeiros pensadores buscavam leis universais e constantes. Então eles queriam saber o seguinte, eles estavam falando assim, olha, a gente não está duvidando de Deus, a gente não está questionando Deus, mas tudo veio, né, da vontade desses deuses, desses seres sobrenaturais, né? Nada aconteceu de uma forma diferente, por exemplo, com leis universais da própria vida. Então, essa mudança de mentalidade foi favorecida pelo comércio marítimo, né? Isso aí, dos gregos, pela invenção da moeda e pela organização das cidades-estados, principalmente lá na Grécia. Então, a Grécia... Gente, a gente fala que a filosofia ela nasceu grega, mas no sentido de que a Grécia ela tinha um terreno fértil, um terreno favorável para essa mentalidade. Por quê? O comércio, a troca de informações, a troca cultural, a invenção da moeda, a organização, o comércio, a gente vê aí a política, entendeu? Isso fez ali aquele cidadão grego a pensar, entendeu? Né? Essas situações aí de um comércio marítimo, de um encontro com outras culturas, a invenção da moeda, a organização das cidades, a questão da democracia, a polis, a organização das cidades, do Estado, como ser humano, né, deve se organizar, né, as leis. Então, tudo isso foi fundamental dentro da Grécia. Então, do mito ao logos, do mito ao conhecimento. Os pré-socráticos e a físis. Então, os pré-socráticos, né, antes de Sócrates, ou os milésios, os filósofos da natureza também, conhecidos como filósofos da natureza, os pré-socráticos buscavam o arqué. O que é o arqué? O princípio primordial que deu origem a tudo que existe na físis, a natureza. É o princípio que deu origem, o que é, o que gerou, de onde vem esse cerne, né? De onde que veio tudo que a gente vê hoje, que existe. Tales de Mileto ele vai propor que a água, vai dizer que tudo veio da água, né? O primeiro filósofo considerado pela história. Anaximandro, o ilimitado. Anaxímenes vai dizer que é o ar, né? Com suas teorias. Eles foram os primeiros da cosmologia, tentando explicar a multiplicidade das coisas a partir de uma unidade fundamental e racional.
Então, por exemplo, você vai falar do Tales. Ah, mas que teoria simples. Não, Tales, isso para a época não era simples. Para a época era algo super revolucionário. Altamente revolucionário no sentido de pensar. Porque tirava ali da questão dos mitos a explicação e entregava na mão da natureza. A água a gente vê. A água ela é um elemento ali que a gente consegue beber. A gente depende da água, a gente, né, vive da água. Entendeu? Então são elementos ali que a gente, né, que a gente consegue ali ver que está na realidade física, material nossa. É por isso que é tão importante esse pensamento, essa contribuição dos primeiros filósofos. O período antropológico e os sofistas. Com o fortalecimento da democracia em Atenas, o foco da filosofia mudou do cosmos, né, da origem, para o homem e a vida em sociedade. Entendeu? Aí com Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Sócrates principalmente vai colocar o ser humano como centro da discussão filosófica. Os sofistas eram mestres da retórica que ensinava a arte do convencimento, defendendo que a verdade é relativa e depende da perspectiva humana. Os sofistas, né, que tinham ali uma briga ali com Sócrates, Sócrates que vivia criticando os sofistas, que os sofistas são os primeiros filósofos profissionais que recebiam para isso, né? E Sócrates, Platão não gostava muito disso, né? Mas eles necessitavam, né, de ter esse recurso aí. Para eles, a justiça e as leis eram convenções sociais e não verdades eternas ou naturais, né? Alguns sofistas famosos é o Górgias, o Hípias, Protágoras, Trasímaco, Sócrates e a Maêutica, né? Então, Sócrates opôs-se aos sofistas, que eles eram da mesma época, defendendo a existência de verdades universais que poderiam ser encontradas através do diálogo e do autoconhecimento. Então, através desse diálogo interno, desse diálogo que as pessoas têm entre si, do autoconhecimento da questão de você se conhecer, conhece-te a ti mesmo, né? Olha aí como que é importante, né, esse conhecimento da humanidade que a gente tem. Ele usava a ironia para mostrar a ignorância do interlocutor, né, e a maêutica, o parto das ideias, né, faz com que o ser humano ele pense por si mesmo, para ajudar as pessoas a formularem seus próprios conceitos. Tá? Sócrates não dava respostas prontas, ele ajudava a pessoa ali questionando, né? A pessoa sim ia ali encontrando as respostas dentro de si, com essa ajuda socrática, né? Por isso que fala o parto das ideias. As pessoas conseguiam, através da reflexão de Sócrates, chegar numa ideia mais clara sobre si mesmo, sobre a vida, a filosofia. Sua filosofia era centrada na ética, afirmando que a virtude é fruto do conhecimento e o vício da ignorância. Olha que interessante. Ele vai falar, a virtude, aquilo que é bom, é fruto do conhecimento. Então, quando a gente conhece, a gente vive de forma adequada. E o vício, aquilo que é ruim, é da ignorância. Entendeu? A pessoa que é ignorante, ela é escrava dos vícios. E seja, gente, não estou falando aqui vício de cachaça, de droga, não. Também faz parte, mas não é só isso, né? Aquilo que atrapalha a nossa vida, aquilo que não deixa a nossa vida ir para frente. Entendeu? É o vício. Platão e o mundo das ideias. Discípulo de Sócrates, Platão fundou a academia e desenvolveu a teoria de que a realidade física é apenas uma cópia imperfeita de um mundo superior. Ele vai dizer que existe um mundo superior a essa realidade que a gente tem, que é o mundo das ideias. Né? O mundo das ideias residem as formas perfeitas, eternas e imutáveis de todas as coisas, acessíveis apenas pela razão. Então a gente consegue chegar nesse mundo das ideias, nesse mundo mais perfeito, somente usando a razão. Para ele, o conhecimento é um processo de reminiscência, onde a alma se recorda das verdades que contemplou antes de encarnar. É uma teoria um pouco complexa, mas no sentido assim, está dentro de si, né? Dentro, o ser humano, com o seu esforço racional, ele consegue chegar a esse mundo das ideias perfeitas. E o Aristóteles?
Aristóteles, né, vai falar o seguinte, o realismo. Aristóteles foi aluno de Platão, criticou o idealismo de seu mestre, né, e defendeu que a verdade deve ser buscada nesta realidade, através da observação e da lógica, através da realidade que a gente vive. Então, e ele vai trazer assim a questão lógica. Ele sistematizou o conhecimento em diversas áreas, como a biologia, né, a biologia que vai falar dos sistemas, né, da natureza, a física, a política, a ética, criando o método silogístico de raciocínio. Por exemplo, aí vai falar assim, né, antecedente, todo homem é mortal. Primeiro, Pedro é homem. Consequente, Pedro é mortal, a conclusão. Então ele cria ali a questão da lógica, né, do raciocínio, da silogismo. Para Aristóteles, o ser humano é um animal político que atinge a felicidade, a eudaimonia, através do exercício da virtude e da razão. Então, para ele, o ser humano ele se completa com a virtude, fazendo aquilo que é certo, e através do pensamento racional. A felicidade é para quem se basta a si próprio. Frase de Aristóteles. Período helenista e a arte de viver. Esses filósofos também foram importantíssimos. Após a morte de Alexandre o Grande, a filosofia focou na busca pela paz interior e pela felicidade individual em um mundo em crise. Depois da morte de Alexandre o Grande, né, que inclusive o Aristóteles foi professor dele, do Alexandre, o mundo grego entrou em crise, entrou em declínio. Aquele império grego estava com dificuldades, não era mais o mesmo. Então, né, e esses filósofos helenistas, eles buscavam, diante dessa crise, trazer um conforto para a população, né, através de uma filosofia da arte de viver. Como que a gente vive, né, em um mundo em crise. Então surgiram escolas como o estoicismo, resiliência e dever, que vai falar disso aí. O epicurismo, que é a busca pelo prazer moderado. Então, não é um prazer louco, entendeu? É o prazer moderado. E o ceticismo, que é a suspensão do juízo. O objetivo comum para essa escola helenista, seja o epicurismo, seja o ceticismo, o estoicismo, né? O objetivo comum era atingir a ataraxia. O que é a ataraxia? Um estado de imperturbabilidade da alma diante das adversidades da vida. Eu não me deixo perturbar diante daquilo que tenta tirar meu foco, meu sono, minha paz, entendeu? Então, mesmo com todas as dificuldades, viver na ataraxia é isso, é alcançar a tranquilidade da alma. É você, mesmo diante de uma vida difícil, você ter paz, né? E quem que organiza essa paz? A sua mente. É o seu esforço mental. E por isso que não deixa de ser filósofo. Não são conselhos aí de rituais, não. São conselhos filosóficos. Tá certo? Então, a filosofia helenística é isso. Olha, você pode ser feliz, você pode viver em paz, mas através do conhecimento, através da razão, né? E de vários e vários conselhos aí, como o imperador Epicuro Alexandre, existe também, gente, estou tentando aqui, o imperador Marco Aurélio, Marco Aurélio, por exemplo, escreveu suas reflexões, meditações, né, sobre como viver bem a vida. O Epicuro também, né, existe aí o Dionísio, né, que vivia uma vida simples. Existe até um episódio, né, interessante do Alexandre o Grande, que oferece ali para o Dionísio, num dia de inverno, um encontro do Alexandre, o imperador, com Dionísio, e o imperador chega na frente de Dionísio está sentado, tomando sol,
E o Alexandre o Grande fala: olha, Dionísio, o que você quiser eu te dou. Cargo, casa, sossego, o que você quiser. Aí Dionísio responde: eu quero que você saia da frente do meu sol. Né, os soldados começaram a ficar bravos com Dionísio, falar: como você fala assim com o rei, né, com o imperador? E Dionísio, o Alexandre fala assim: não, ele está certo. Né? Tipo, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Dionísio. Então é reconhecimento de alguém super importante, né, que viu naquele filósofo a sinceridade de viver. Né? Viver desapegado às coisas, é o desapego e a tranquilidade da alma. É isso. E é só isso. Um grande abraço e até a próxima.